Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de ciências. Para quem não me conhece, meu nome é Robson e sou professor de ciências. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar sobre os movimentos da Terra. Na primeira imagem agora, a gente está observando a Terra, certo? Será que ela se movimenta? Na verdade, a Terra se movimenta sim. E ela tem dois tipos de movimento. E hoje a gente vai conhecer eles, certo? Esses movimentos. O sol surgindo no horizonte. Que imagem bonita, não é? Quem nunca assistiu ou viu o nascer do sol e o pôr do sol? Se vocês prestarem atenção, parece que o sol está se mexendo, né? Se movendo, indo da direção leste para oeste. Mas na verdade não é o sol que está se movendo, é a Terra. É aquela mesma sensação que a gente tem quando a gente está andando de carro, por exemplo. A gente está lá de carro, andando bem rápido. Quando a gente olha pela janela, a gente vê as árvores como se elas estivessem se mexendo, certo? Só que elas não se movem. Quem está se movendo somos nós dentro daquele carro, certo? Então é a mesma questão. É a Terra que se move, mas a gente tem a sensação que é o Sol. Mas é a Terra, certo? E esse movimento é um movimento de rotação, que é um movimento em que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Ok? A gente vai ver os movimentos da Terra. Então a Terra tem dois tipos de movimento, certo, pessoal? Rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra gira ao redor de si mesma, ao redor do seu próprio eixo imaginário, certo? E translação já é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então ele tem esses dois tipos de movimento. Rotação, em que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. E translação, em que a Terra gira ao redor do Sol. Então o movimento aparente do Sol no céu ocorre em decorrência da rotação do planeta Terra. Então aquela sensação que a gente tem que o Sol se movimenta, não é que o Sol se movimenta. É a Terra que está se movimentando. Esse movimento dá um movimento de rotação. Então, como eu falei, nesse movimento, a Terra gira em torno do seu próprio eixo imaginário. Certo? Então, que eixo imaginário é esse? É um eixo que corta a Terra, que vai do Polo Norte ao Polo Sul. Certo? Então, o movimento de rotação é aquele que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Esse eixo que é imaginário, ele atravessa a Terra do Polo Sul ao Polo Norte, certo? Vamos observar essa figura. Essa figura está mostrando o movimento de rotação, que é um movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, a gente prestar atenção, os raios do Sol, eles pegam um lado da Terra e o outro lado não. Então, aquele lado que está recebendo os raios solares é dia e a outra parte que não está recebendo é noite. Então, de acordo com esse movimento de rotação, a formação dos dias e da noite. Então, como a Terra vai se movimentando, então um lado vai ficando recebendo os raios solares e o outro não, certo? Então, a formação dos dias e das noites. Por exemplo, se aqui está fazendo dia, nesse momento, então no outro lado do mundo está noite, certo? Então, devido a esse movimento de rotação, há a formação dos dias e das noites. Quanto dura esse movimento de rotação? Ele dura 24 horas, certo? A gente chama de um dia terrestre. Então, um dia terrestre ele vai ter quantas horas? 24 horas. Então, 24 horas é o período em que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor de si mesma. E um dia terrestre ele pode ser dividido em dia e noite. Se a gente prestar atenção, a Terra ela é levemente inclinada, certo? Há uma inclinação do eixo da Terra, que a gente pode ver ali na figura, certo?
E através dessa inclinação, ela vai atuar no seguinte quesito, na quantidade de raios solares que vai chegar em determinado local. A gente observa nessa figura, lá no Polo Norte ele está recebendo raios solares, mas lá no Polo Sul não, certo? Então, devido a essa inclinação do eixo da Terra, há uma diferença na quantidade de raios solares que o Norte e o Polo Norte e o Polo Sul recebem, certo? Então, devido a a inclinação do eixo da Terra, a radiação solar ela não incide da mesma maneira, da mesma intensidade no Polo Norte e no Polo Sul, certo? Como a gente estava observando na figura. Vamos observar um pouco mais de atenção. Ali no Polo Norte, lá em cima, a gente vê que está mais claro, não é? Então está recebendo a luz solar. E lá embaixo não, no Polo Sul. Está mais escuro, então lá não está recebendo raios solares. Então, devido a essa inclinação do eixo da Terra, há uma diferença na quantidade de raios solares, certo? Que essas regiões recebem. Certo, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida é só perguntarem, tá bom? Lá nos comentários aqui do YouTube ou lá no WhatsApp, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a nossa próxima videoaula.